Olá, eu sou o pastor Djalma Martins e este é mais um momento com a palavra. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus e juntos nós vamos compartilhar um pouco daquilo que o Espírito Santo do Senhor tem ministrado ao meu coração. Desejo que você receba essa palavra e cresça espiritualmente na presença do nosso amado e poderoso Deus. Hoje nós vamos meditar um pouquinho sobre um texto muito interessante, que é o texto que está em Hebreus capítulo 5, versículo 11 em diante. Na verdade, vai até o capítulo 6, versículo 12. Depois você ler com calma esse texto, porque ele vai nos ensinar muitas coisas especiais. Entre elas, eu desejo que você aprenda a tomar posse das promessas de Deus. Isso mesmo, aprenda a tomar posse das promessas de Deus. Mas antes de continuarmos, gostaria de te convidar a se inscrever, se você ainda não é inscrito, a você compartilhar os nossos vídeos com outras pessoas próximas de você, amigos, seus grupos sociais. Deixar o seu comentário, ele é muito importante para nós, porque através dessas ações você vai nos ajudar a divulgar mais essa palavra no nosso canal. O YouTube vai entender que você está interagindo e assim vai estar nos tirando, né, desse ambiente fechado, limitado apenas ao grupo que tem nos acompanhado. Acione o sininho da notificação para que você receba as nossas mensagens sempre que publicarmos, né? É importante que você olhe embaixo, aí tem um sininho, você clique nesse sininho e você estará automaticamente sendo informado, né, de todas as mensagens que nós publicarmos. Vamos lá. Aprenda a tomar posse das promessas de Deus, né? A palavra de Deus vai nos ensinar aqui que existem muitas promessas do Senhor e a maior delas e a melhor, né, delas é a salvação que há em Cristo Jesus, porque de tomarmos posse dessa promessa dada por Deus, nós também estaremos habilitados a alcançarmos em Cristo todas as outras promessas das nossas vidas, que Deus tem para as nossas vidas. Porém, antes de aprendermos a tomar posse das promessas de Deus, acredito que seja importante identificarmos, né, no texto o que pode acontecer que venha nos impedir de tomar posse dessas promessas, segundo o escritor aos Hebreus, né? Alguns impedimentos, algumas situações que podem nos impedir de tomarmos posse dessas promessas que Deus já fez, que Deus já estabeleceu, que o Senhor já determinou que acontecesse em nossas vidas, porém essas promessas irão se concretizar à medida que formos crescendo espiritualmente, à medida que formos crescendo moralmente, emocionalmente, porque Deus não vai nos dar algo, não vai realizar algo em nossas vidas para as quais ainda não estamos preparados, né? Assim como aconteceu com Moisés, né, que viveu um bom tempo no deserto até aprender a tomar posse daquilo que Deus tinha para a vida dele. O próprio Davi também, mesmo depois de ser ungido como rei, ainda ficou um tempo, né, aprendendo, um tempo ainda alcançando uma maturidade até que pudesse tomar posse daquilo que Deus já havia prometido e determinado, porque aconteceu, e certamente quando Deus promete, acontece em nossas vidas. O problema às vezes é que precisamos estar habilitados, preparados a vivermos, né, como se fosse uma herança que nós só recebemos quando atingimos a maioridade, né? Até então existe um tutor que vai gerenciar essa herança, um local que ficará reservado até o momento em que estaremos habilitados a tomar posse dessa herança. Muitas promessas de Deus também estão preparadas, prontas já para nós, determinadas por Deus, porém ainda não estamos maduros o suficiente, né, preparados o suficiente para viver essas promessas. Então vamos lá, algumas coisas que podem impedir, né? A primeira infelizmente, uma palavra muito dura, mas precisamos meditar sobre ela, é a preguiça de ouvir o que Deus fala. Às vezes nós queremos automaticamente começar lendo alguma coisa, ouvindo alguma coisa e já imaginamos o futuro, já imaginamos o enredo, né? É muito comum
ouvirmos de pessoas dizendo assim, eu ouço as primeiras palavras e depois já concluo e já saio porque não tem paciência de ficar ouvindo. Infelizmente, com o Senhor não é assim. Nós precisamos ter paciência e disposição de ficarmos ouvindo, assim como temos disposição de fazermos muitas outras coisas, né? Temos a meta, insistimos em fazer essas outras coisas, em ouvir a voz de Deus, precisamos também ter paciência, porque Deus tem a forma, tem um tempo certo de ministrar o nosso coração. No capítulo 5, versículo 11, assim, a esse respeito temos muitas coisas a dizer, né? Coisas difíceis de explicar, ou seja, precisa de um tempo para se entender, né? O escritor está dizendo aqui, olha, tem coisas muito difíceis de se dizer e coisas difíceis de se explicar, que você precisa de tempo para ouvir, precisa de ter disposição para poder ficar ouvindo até o desenrolar, até que haja a conclusão daquilo que Deus realmente quer falar, quer realizar em nossas vidas. E ele diz assim, porque vocês ficaram com preguiça de ouvir, né? Ou seja, quando Deus começa a falar, muitas pessoas não querem mais ouvir, acham maçante demais. Não estou falando só de uma pregação bíblica, de um sermão, eu falo da leitura da palavra, de momentos de oração com Deus, em que precisamos desse tempo para falar, para derramar o coração, mas também para ouvirmos o que Deus tem a dizer, e às vezes isso requer tempo, disposição, ou seja, nós precisamos perder essa preguiça, né, que às vezes toma conta do nosso coração e falta essa coragem, essa disposição de ficarmos um tempo ouvindo o que Deus tem a dizer, porque Deus tem um tempo para dizer determinadas coisas e tem coisas difíceis demais de serem explicadas, porque a nossa mente não é a mente de Deus, os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus e as nossas capacidades não são as capacidades de Deus. Então fica difícil, né, de entendermos rapidamente as coisas que Deus fala, que Deus pensa, que Deus deseja realizar e deseja para as nossas vidas. Então é preciso perder a preguiça de ouvir, de parar para poder ouvir, porque essa preguiça pode ser um problema, pode ser um impedimento no processo que Deus tem estabelecido para as nossas vidas, nos preparando para as suas promessas, né? O outro impedimento, né, é a falta de maturidade emocional e espiritual, né? O texto vai falar no capítulo 5, versículo 12 a 14, que às vezes falta essa maturidade emocional e espiritual para entendermos os projetos, as promessas e aceitarmos os projetos e as promessas de Deus como se fossem aquelas crianças que só querem as coisas do jeito que elas acham que são boas para elas. Ou seja, que satisfaz as necessidades imediatas, sem pensar no futuro, né? Como uma criança às vezes quer um alimento que faz mal para ela, ela quer muito aquele alimento, ela chora, mas não quer se alimentar de coisas mais saudáveis, de coisas melhores, né? De coisas que no futuro vai fazer a diferença para o seu crescimento, né? Por exemplo, eu venho de uma infância muito carente, então eu não tive muitas oportunidades de me alimentar de algumas coisas, né? Possivelmente isso impediu um pouco o meu crescimento, apesar de ter uma altura mediana, né? Mas impediu de desenvolver, né, melhor. A parte também de cálcio, né, ficou prejudicada. Hoje eu sinto algumas dores, né, nos ossos, nas articulações, uma série de situações e lugares, porque faltou, né, o alimento necessário. Não porque eu não gostasse, né, mas porque foi uma infância um pouco difícil, né? Então nós não tínhamos, né, alguns alimentos. Então esse alimento sólido ele vai fortalecer, ele vai trazer a maturidade, ele vai trazer o desenvolvimento espiritual, né? E também dando a capacidade, né, de suportar situações contrárias e de absorver melhor aquelas situações que Deus tem permitido que vivamos. Então, o versículo 12 a 14 do capítulo 5 fala isso. Pois quando já deviam ser mestres, levando em conta o tempo decorrido, vocês têm novamente necessidade de alguém que lhes ensine quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Passaram a ter necessidade de leite e não de alimento sólido, ou seja, faltou maturidade. Quando nós não paramos para ouvir, quando nós não temos disposição, quando somos preguiçosos
em ouvirmos a palavra de Deus, nós também não desenvolvemos emocionalmente nem espiritualmente, ficamos suscetíveis, né, a conflitos, a confusões mentais, emocionais, e caímos diante das dificuldades que a vida naturalmente nos oferece, e aí precisamos ser preparados, voltar a receber os primeiros alimentos, retornar ao processo de crescimento, de maturidade, a cada dia, diante de cada situação, até estarmos prontos para tomarmos posse das promessas que Deus tem preparado para as nossas vidas, né? Esse grupo aqui, né, os hebreus, eles passaram muito tempo ouvindo sem aprender, né? Esse é o problema, de ouvirmos e não aprendermos. E aí diz que recusaram o alimento sólido, se alimentaram apenas de leite e continuaram a se alimentar de leite, ouvindo aquilo que agradava, aquilo que apenas satisfazia o coração e as emoções. Mas precisamos, além de vencer essa preguiça, desenvolvermos a maturidade espiritual e emocional, absorvendo, né, conteúdos verdadeiros, sólidos da palavra de Deus, e não apenas os doces, não apenas as coisas que a princípio trazem um sabor agradável, mas depois trazem prejuízo para as nossas vidas, que não são verdadeiramente a palavra de Deus. O outro obstáculo aqui, outro problema, né, a ser vencido, não nos contentarmos, né, com uma religiosidade sem uma experiência salvadora, né? Quando nós nos contentamos com uma religiosidade sem uma experiência salvadora, está no capítulo 6, versículo de 1, né, a 6, ele vai até encerrar essa parte, né, dizendo que, em versículo 12, para que não se tornem preguiçosos, mas imitadores daqueles que pela fé e pela paciência herdam as promessas de Deus. Ele vai falar, né, de pessoas que perseveraram nas promessas, que entenderam o verdadeiro propósito de Deus, entenderam a verdadeira bênção de Deus, que é a salvação. A verdadeira promessa e as verdadeiras bênçãos de Deus não são simplesmente as coisas, né, que Deus tem acrescentado diariamente às nossas vidas, mas as coisas que são consequentes de uma vida salva em Cristo, os benefícios de uma vida salva em Cristo, de uma salvação que há em Cristo. Então, esse processo, né, vivido, de termos a capacidade de recebermos, de vivermos essas promessas de Deus, vai desenvolver em nós a salvação, como a própria palavra de Deus diz, desenvolver a salvação com temor e tremor, e, consequentemente, a realização de todas as outras promessas, porque haverá um desenvolvimento da salvação, nos preparando, assim, para vivermos uma vida através de uma experiência salvadora, e não de experiências apenas religiosas, né, emocionais, fictícias, agradáveis, mas que não produzem um crescimento espiritual, né? Então, o texto descreve uma experiência religiosa que não foi salvadora, né? Receberam, mas não foram salvos. Ficaram apenas numa experiência superficial com Deus e, consequentemente, não se tornaram habilitados ao desenvolvimento emocional, espiritual e à preparação para tomarem posse das promessas de Deus. Mas o que fazer para tomar posse das promessas de Deus? Aí está algumas respostas rápidas. Por exemplo, em Hebreus 5:11, ele vai dizer que a primeira ação, né, é não sermos preguiçosos no aprendizado, né? O contrário da barreira, do problema, né? Quando somos preguiçosos, nós não recebemos a palavra. Ele vai falar que não sermos preguiçosos, e a vencermos esta preguiça de ouvirmos, de gastarmos, né? Se eu posso usar essa palavra, não seria melhor, mas investirmos, né, tempo para ouvir Deus explicando as coisas para nós, coisas complicadas demais. Ele fala aqui a respeito, né, dessas coisas, temos muito a dizer e coisas difíceis de se explicar. Por quê? Porque o pensamento de Deus é maior do que o nosso, repito, e os planos de Deus são maiores do que os nossos planos. Então, nós precisamos ter tempo para ouvir e vencermos a preguiça de ouvir o que Deus tem a dizer. Criarmos uma expectativa, uma vontade,
criarmos um desejo de ficarmos ouvindo, assim como às vezes nós separamos tempo, né, para ver, para ouvir coisas que nós gostamos muito, filmes, por exemplo, quem gosta de novela, né, novela, quem gosta de série, de programas, ou né, situações que envolvem outras mídias ou redes sociais, ficamos tempo ali, e ali nós passamos a adquirir o conhecimento daquelas áreas, porque separamos tempo, tivemos disposição em investir tempo naquilo ali. Com a palavra de Deus é a mesma coisa. Se você quer receber, está habilitado a receber as promessas de Deus, você precisa separar tempo para ouvir a palavra de Deus. Tempo para usufruir dessa palavra. Para entender, levantar questões, orar, buscar na direção do Espírito Santo aquilo que Deus tem para a sua vida através da leitura, da oração, da comunhão, dos estudos bíblicos, de um investimento na palavra, de um investimento espiritual, porque existem muitas coisas difíceis de serem explicadas da parte do Senhor para nós, porque nós somos seres limitados demais comparado a um Deus grandioso e todo-poderoso, né? A segunda coisa a fazer aqui é mantermos o progresso no conhecimento e na prática da palavra de Deus. Nós não podemos parar de crescer, né? Ele vai questionar aqui, vocês já deveriam ser mestres, mas pararam de crescer. Continuaram como crianças, deveriam ser adultos, mas continuaram como crianças espiritualmente. Deveriam ser mestres e ainda são alunos, simplesmente alunos, porque vocês não continuaram a progredir, capítulo 5, versículo 12 a 14. Vocês pararam de crescer. Em determinado momento vocês estagnaram, vocês pararam de crescer. Vocês perderam o interesse, pararam de buscar, pararam de aprender, pararam de praticar, pararam de viver, pararam de servir e aí foram diminuindo. Ao invés de crescer, foram diminuindo. Então, essas promessas estão travadas, elas ainda não se cumpriram. Apesar de terem sido determinadas, apesar de terem sido liberadas por Deus, elas ainda não estão à disposição de vocês, porque vocês não estão preparados para essas promessas. E em último, não menos importante, não deixarmos de servir e sermos úteis à obra do Senhor. E eu queria fazer uma pergunta. Você tem servido ao Senhor ultimamente? Você tem sido útil à obra do Senhor? Ou se você não existisse, não faria diferença nenhuma para a obra do Senhor? Se você não existisse, não ia mudar nada a nível de progresso da obra do Senhor. Capítulo 6, versículo 9 a 12, ele fala sobre o continuar, não é, essa obra. Quanto a vocês, meus amados, ainda que falemos desta maneira, estamos certos de que coisas melhores os esperam, coisas relacionadas com a salvação, porque Deus não é injusto para se esquecer do trabalho que vocês fizeram e do amor que mostraram para com o seu nome, pois vocês serviram e ainda estão servindo aos santos. Desejamos que cada um de vocês continue mostrando até o fim o mesmo empenho para a plena certeza da esperança, para que não se tornem preguiçosos, mas imitadores daqueles que pela fé e pela paciência herdam as promessas de Deus. Vocês que serviram e continuam servindo. Quem serviu e continua servindo, continua habilitado a tomar posse das promessas de Deus. Quem serviu e parou de servir, parou de progredir, parou de se preparar, parou de estar habilitado a tomar posse, a receber as promessas de Deus. E aí, como você está diante dessa situação? Me responda aí, coloque nos seus comentários, como você se encontra? Como está o seu progresso espiritual? Em algum momento você parou? Em algum momento algo aconteceu que você começou a travar? Você começou a olhar para os problemas que a igreja vive, para os problemas que o mundo tem te oferecido, tem levantado constantemente para a sua saúde, para os seus relacionamentos, e aí você está tendo dificuldade em vencer, em progredir, em crescer, em continuar servindo ao Senhor? Ou você continua servindo, continua motivado pelo bem maior que é a salvação que há em Jesus, pela salvação que te impulsiona a continuar servindo? Compartilhe conosco aí, deixa a sua opinião, deixa seu testemunho, ele é muito importante para o nosso crescimento, para a nossa edificação e para todos que estarão acompanhando o nosso canal. Mas
Que Deus abençoe a todos com essa palavra e continue a nos direcionar conforme a sua própria vontade, nos preparando para as suas promessas. Compartilhe esse vídeo e se você ainda não é inscrito, se inscreva nesse vídeo, não deixe de se inscrever. Tem um botãozinho aqui embaixo, inscreva-se, é só clicar ali, automaticamente você estará inscrito. Você não vai pagar nada, não vai te custar nada e vai nos ajudar muito a crescermos, né, na obra, na graça e no poder do Senhor, divulgando a palavra de Deus, pregando a palavra de Deus a todos que precisam receber esta palavra. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.